Bom, primeiramente, boa tarde a todos aí que estão nos assistindo, tanto aqui pela plataforma direto do Teams, como pela plataforma do YouTube. A gente então iniciou, né, há 2 semanas, um projeto aí que visa trazer tanto para os alunos da faculdade do Curitiba, mas também para pessoas aí de fora, debate sobre a atual conjuntura aí do direito frente à pandemia do Covid-19. Primeiramente, a gente iniciou, para quem assistiu a live, debatendo sobre temas do direito constitucional e a sua, né, incidência aí no Covid-19. Naquela live lá a gente teve a oportunidade de conversar com o Luiz Gustavo, o professor Luiz Gustavo e o professor Dalton. Foi uma live bem legal, uma live feita pelo Instagram. Hoje a gente está tentando fazer aqui de uma plataforma diferente para a gente ver como é que fica também. A gente vai estar aceitando também sugestões aí do pessoal para ver qual plataforma ficou melhor. E hoje a gente vai debater especificamente sobre a legislação trabalhista frente, então, ao Covid-19. Aí a gente viu que muitas medidas provisórias, muitos atos normativos foram editados desde da explosão dessa pandemia, e especificamente sobre o direito do trabalho. Muita coisa mudou, muita coisa está mudando ainda, o pessoal está se ambientando, e para conversar, né, sobre essa matéria, a gente trouxe aqui então a professora Ana Paula Pavelski, que dispensa apresentações aí, o pessoal já conhece, né, professora lá da faculdade, é advogada e está bem inteirada sobre o tema. Até apareceu aí com a máscara, dando exemplo. A gente tem que dar o exemplo, né, Renan? Eu estou em casa, estou me protegendo de mim mesmo. Claramente. E também a gente convidou, então, o sócio dela, o advogado, o André, que também atua na área trabalhista, também está com a máscara aí, fazendo o exemplo para a galera. Você veja que a gente tem um time tão unido aqui que ele está com a cor da camisa da cor da minha máscara, entendeu? Verdade. A gente combina nisso, viu? Combinando, né? Não combinando a gravata, mas combinando a máscara, né? Isso aí é a nova moda. Bom, então, basicamente, hoje a gente vai debater as influências, vai ser mais um bate-papo mesmo aí, a galera pode mandar dúvidas tanto no chat do Teams como no chat lá do YouTube mesmo, que o pessoal vai repassar pra gente. E, sem mais delongas aí, pra gente iniciar o nosso bate-papo, mas, antes, né, de iniciarmos, eu pergunto para vocês, professores e palestrantes, vocês dormiram essa noite com medida provisória ou sem medida provisória? Como é que tá isso aí? Olha, ultimamente está difícil, viu? A gente tem, antes de dormir a gente já está sabendo de edição de medida provisória nova em matéria trabalhista, daí durante o dia a gente já fica sabendo que ela foi revogada pelo Twitter, no dia seguinte já tem uma outra nova, e assim nós vamos, que olha, como diriam-se por aí, nunca antes na história desse país eu acho que a gente viu a legislação mudando tanto em tão pouco tempo, né? E, na verdade, essa noite, graças a Deus, Renan, a gente dormiu sem medida provisória, né? Dessa noite a gente dispensou essa acompanhante aí desses últimos dias tão presente, né, Andrezinho? Sim, apesar da gente ter dormido sem medida provisória essa noite, já faz umas 2 ou 3 que a gente dorme sem, essa noite agora, hoje que dia que é? 27? Nós já soubemos que nós vamos provavelmente ser presenteados com uma nova medida provisória, que deve ser a 950, nem sei qual que é o número que está mais, que é do empréstimo, né? Você vai poder dividir trabalhadores entre empresas diferentes e tal, mas é um texto que a gente ainda não conhece, mas provavelmente essa noite a gente já vai ter alguma coisa nova também. Então, de novo, para ficar no Netflix aí até meia-noite, 1h, de olho nos grupos aí de WhatsApp, que provavelmente lá pela 1h30 da manhã começa a pipocar de volta aí. Na verdade, assim, a partir de umas 11h50 toda noite, a gente já, se bebeu, já fica sóbrio e tudo, assim, do nada, só vira uma chave, tudo, porque a gente precisa estar atento nos textos, porque daí já começa a produzir material, porque daí já vem demanda dos clientes e assim já acorda funciona. Com o WhatsApp bombando, né? Isso aí. Nem dorme mais, porque o cliente, ele também recebe do G1, ele recebe lá, ele deixou habilitado, e daí ele já começa a passar a mensagem. É assim que funciona. Faz parte. Mas,
fugindo um pouco aí da descontração, porque acima de tudo a gente está precisando rir um pouco mesmo da situação que a gente vive hoje em dia, porque afinal de contas está uma coisa sui generis em todos os momentos aí, em todas as fases da nossa vida, né? Mas o fato é que, assim, a gente tá muito interessante, na verdade. Esses dias atrás eu conversava com o André e com o nosso outro sócio, né, o Fábio, o queridíssimo Fábio, e a gente conversava, assim, o quanto a nossa área trabalhista, que tinha muita gente que estava dizendo assim, porque a advocacia trabalhista acabou, porque não sei o quê, porque depois da reforma trabalhista. Na real, assim, a gente nunca pensou isso, pelo contrário, né, a gente sabe que a gente teve aí diferenças no mercado de trabalho dos advogados trabalhistas por causa da reforma, mas a gente sempre soube já tratar com os clientes também de uma forma diferente, dessa forma do consultivo trabalhista. Então, teve muita coisa que saiu do contencioso, mas o consultivo, as pessoas começaram a entender que consultar advogado trabalhista é importante, né, porque a gente vê uma série de contadores, vamos dizer assim, ou pessoal sem demérito nenhum, pelo amor de Deus, mas pessoal que não atua na Justiça do Trabalho, infelizmente dando orientações erradas, né, para quem é empregador, principalmente, mas para quem é empregado também. E hoje a gente sabe que a partir do momento que a gente tem honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, a gente tem que ter uma visão e a gente tem que cuidar muito mais com aquilo que a gente está fazendo, né? É bom lembrar também que em novembro do ano passado, agora tem toda uma discussão lá da validade, da caducidade, da revogação, na verdade, dessa medida provisória da edição de uma nova. A gente teve um aumento no valor das multas trabalhistas, fiscalização do trabalho, então teve um sensível aumento no valor das multas. Agora a gente está vivendo um outro tempo aí. Então, essa parte, todo esse discurso de compliance, né, que a gente viu surgir, inclusive até por conta da própria situação da Lava Jato, enfim, sem entrar no mérito de nada disso agora, mas o fato é que a gente percebeu que as pessoas despertaram para essa necessidade de consultar advogado para saber melhor o que fazer, né? E, diante disso, agora, então, a gente tem esse novo cenário, né? Essa situação do coronavírus, principalmente daí, a gente tem o decreto, então, legislativo número 6, lá do dia 20 de março, que reconhece o estado de calamidade, e isso, para termos trabalhistas, tem um reflexo bem importante, porque a partir dali, do dia 22 de março para frente, como a gente brincava, mas é uma brincadeira bem séria, a gente tem, assim, quase que dia sim, dia não, ou de 2 em 2, de 3 em 3 dias, a gente tem uma medida provisória que, se não é inteiramente trabalhista, ela tem algum aspecto que toca nas questões que envolvem as relações individuais e coletivas de trabalho. Então, o mais bacana para a gente hoje, né, e eu digo que a gente é privilegiado, a gente está participando ativamente desse momento de discussão que o coronavírus está trazendo, toda uma série de assuntos que a gente já até achava, de certa forma, cristalizados aí no entendimento da doutrina e da jurisprudência. A gente viu agora, a gente está vendo esses assuntos ressurgirem, vamos dizer assim, e eles serem rediscutidos, inclusive com uma nova roupagem. Porque, por exemplo, até o próprio conceito de força maior que a CLT traz, a gente nunca tinha vivido uma situação que a gente pudesse, de verdade, experimentar na pele, né, a história da força maior. Então, eu acho que tudo isso faz a gente hoje refletir também o direito de uma maneira diferente, né? Eu acho que todo mundo está aprendendo a pensar de uma perspectiva diferente. E me perdoe, né, quem não conseguiu enxergar isso ainda, mas quem não conseguiu enxergar isso ainda tem uma visão muito pequena, muito reduzida, não só do direito em si, mas como da realidade social que cerca a gente, né? Então, partindo dessa premissa, Renan, na verdade, assim, o decreto legislativo do número 6, do dia 20 de março, ele decretou o estado de calamidade. Mas a gente precisa reconhecer que desde 6 de fevereiro, a gente já tinha em vigor lei tratando do coronavírus. Então, nesse sentido, o nosso poder legislativo mesmo, não foi o executivo sozinho, mas foi o legislativo lá atrás, eles já reconheceram a necessidade de se tratar de alguns temas
que vieram tratados na lei número 13.979. Então, essa lei foi publicada, entrou em vigor Diário Oficial dia 6 de fevereiro. Então, vejam, que foi já mais de um mês antes de a gente reconhecer por lei também o estado de calamidade. Lá naquela lei, a gente já tinha diferenciações técnicas e jurídicas a respeito de isolamento, de quarentena, que não se confundem, e eu quero começar fazendo essa introdução, né, isso é importante, porque essas duas situações, isolamento e quarentena, elas não se confundem com o distanciamento social que a gente está praticando, né? Então, a própria lei 13.979, ela vem dizendo que isolamento é aquela recomendação médica quando a pessoa está contaminada, ou pelo menos com a suspeita do vírus, porque afinal de contas a gente sabe que nem todo mundo, ou melhor, por um outro lado, é uma minoria que está sendo testada, tá? Aí a gente tem a questão da quarentena, que é também um afastamento dessa pessoa por recomendação médica, porque ela teve contato com pessoas que positivaram ou suspeitas da contaminação com o corona. E aí o que é importante colocar? Para efeitos trabalhistas, uma vez que eu tenha essa consideração de isolamento ou de quarentena, é caso de atestado médico com falta justificada. E daí a gente já entra naquela consideração de que os 15 primeiros dias desse atestado médico são de responsabilidade de pagamento pelo empregador e que a partir do 16º dia é o caso, então, de encaminhar afastamento para o INSS. E nesse sentido, veja como as coisas estão caminhando muito juntas. O INSS, também ali em março, já editou uma portaria dizendo que não se fariam mais perícias presenciais, que as perícias seriam, vamos dizer assim, seriam digitais, ou seja, o trabalhador que vai ser afastado, ele entra lá no meu INSS, o empregador que solicita o afastamento, entra digitalmente no aplicativo do meu INSS e vai fazer o lançamento dos atestados, e já veio essa portaria do INSS dizendo quais os parâmetros que esses documentos precisam ter para ele conseguir o afastamento, então, né? Então, quer dizer, a gente tem já todo um cuidado do próprio sistema legal nosso de pensar nessa situação do coronavírus, de realmente se antecipar, de certa forma, e depois vem o decreto legislativo, então, 6, e decreta, de fato, reconhece o estado de calamidade, e para efeitos trabalhistas, a primeira medida provisória, então, tratada daí logo depois, no dia 22, como eu falei, né, que era de um domingo para segunda aí, foi a medida provisória 927, e essa medida provisória, né, como vou passar a palavra para o André, essa medida provisória, ela está baseada num estado de calamidade e reconhecendo a aplicação do que a própria CLT chama de força maior. E ela faz a menção à força maior do artigo 501 da CLT, né? E nesse ponto, então, eu passo aí a palavra para o André, para ele continuar aí com algumas considerações, depois, já que é um bate-papo, volta para mim de novo, tá? Bom, boa tarde a todos, né? Meu nome é André Zipper, eu sou advogado, doutor em Direito pela PUC e professor da pós-graduação em Direito do Trabalho aí da Curitiba também. Então, muita gente que seguir no Direito do Trabalho vai ter contato com a gente também na pós-graduação. A professora Ana Paula fez aí a sua brilhante introdução, e o que se percebeu foi o seguinte: por que se editou essas medidas, né? A medida provisória, aquele ato do Poder Executivo, né? Quando se verifica o caráter de urgência, ele edita esse ato que passa a valer como se lei fosse. Ele tem uma determinada uma determinada número de dias, né, que tem validade, e depois ele tem que ser votado pelas duas câmaras do Congresso Nacional para virar uma lei, né? Então ele tem uma validade limitada, esse período de 90 dias, depois necessariamente ele tem que ser votado pelas duas câmaras do Congresso para virar uma lei. Foi assim que aconteceu agora. Vocês provavelmente acompanharam com a MP 905, a MP 905 chegou a ser votada pela Câmara dos Deputados, mas caducou
quando foi para o Senado, houve um quiprocó lá entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e ela perdeu a validade. Na verdade, ela nem perdeu a validade porque o governo abriu mão dela, né? Então se editou a medida provisória 927, que foi a primeira medida provisória que reconheceu, né, o estado de calamidade pública, está lá no artigo 1º, fala do disposto no artigo 501, no seu parágrafo único, né, no sentido de que o disposto dessa medida provisória se aplica se o estado de calamidade pública e para fins trabalhistas constitui hipótese de força maior. A hipótese de força maior está lá no artigo 501 da CLT. O que é hipótese de força maior? É aquela situação pela qual o empregador, a empresa, não concorre, né? Ou seja, ela não concorre, né? Que está alheia à sua vontade. E é justamente esse caso, o caso que se entendeu como de força maior o distanciamento social, né? Os efeitos do distanciamento social em razão da epidemia de coronavírus, né? Que gera a doença Covid-19. E essa primeira lei, ela foi editada no mesmo momento em que diversas outras legislações eram editadas em outros países, né? Ela veio praticamente na mesma semana. Então nós tivemos legislação nos Estados Unidos, nós tivemos legislação na Itália, nós tivemos legislação na Espanha, nós tivemos legislação na Inglaterra, né, no Reino Unido. E essas outras legislações, elas se diferenciavam da MP 927, por quê? Porque a 927, ela praticamente impõe ao trabalhador praticamente todo o ônus, né, de arcar com essa legislação de crise que se passou a chamar, uma legislação trabalhista de crise. E as legislações europeias, e principalmente as europeias, mas a americana também, além do ônus, ele era dividido, ele era compartido entre trabalhadores, entre empregadores e entre o governo, ou seja, o governo entrava com a sua parte, né? Num primeiro momento, o governo não editou uma legislação na qual ele arcasse com parte do ônus, justamente porque isso não havia previsão, não tinha previsão no orçamento do ano de 2020, o que veio depois a ser resolvido com um julgamento no STF, né, do ministro Alexandre, que, reconhecendo o período de crise, autorizou que o governo, então, gastasse além do orçamento, né? Se gastar além do orçamento, a gente já sabe, inclusive, deu até impeachment em outros anos. E aí veio, portanto, mais à frente veio aí a medida provisória 936, na qual o governo, então, passou a entrar com algum ônus, e a professora Ana Pavelski vai contar para a gente daqui a pouco. Nessa primeira medida provisória, a medida provisória 927, né, ela basicamente previa, ela tem uma previsão de 4 situações, tá? A primeira situação é do teletrabalho, né? Vamos lembrar que o teletrabalho já existia previsão na CLT, foi inserido na CLT a partir da reforma trabalhista, a lei 3.467, né, de 2017. Então, o teletrabalho foi inserido, né, na legislação trabalhista a partir da reforma trabalhista, né? E o que é o teletrabalho? É todo aquele trabalho que é realizado fora da sede da empresa. Existe uma diferença entre home office e teletrabalho. Teletrabalho pode ser em qualquer outro local. Se você quiser, que nem nos Estados Unidos a gente vê lá bastante, a pessoa vai a um Starbucks, né, se conecta e passa o dia inteiro tomando café e trabalhando. Isso também pode ser o trabalho, basta que ele seja fora da sede da empresa. O home office já é dentro de casa, né? A gente sabe, ele é dentro de casa, por isso que ele tem esse nome, evidente, né? Então, além disso, no próprio artigo 62, inciso 3º, né,
entendeu-se que a atividade realizada em teletrabalho estava fora da jornada, do controle de jornada, ou seja, aquela pessoa, ela não, em tese, ela estaria fora do sistema de controle de jornada, não teria direito às horas extras, né? A lei ela apresenta, então, algumas novidades em razão do teletrabalho. E quais são essas novidades? Tá? De acordo com a legislação que nós tínhamos anteriormente, o empregado e o empregador, eles tinham que acordar através de contrato que o empregado, e isso teria que ser anotado, né, na sua carteira de trabalho e emprego, que o empregado ele estava sobre esse regime, ou seja, um regime de exceção de jornada. Então ele anotava na carteira de trabalho, um acertava com o outro, eles contratavam isso, né, o empregado e o empregador, e o empregado então passava a adotar esse regime de teletrabalho. Qual que é a novidade que veio na MP 927? O teletrabalho passou a ser admitido a partir de um ato unilateral do empregador. Bastava que ele avisasse esse empregado com 48 horas de antecedência. E por que isso? Justamente porque é o que a gente chama de legislação de crise, ou seja, se fazia necessário naquele momento que as pessoas ficassem em casa, que as pessoas não se locomovessem, que as pessoas não estivessem em aglomerações, e rapidamente, então, editou-se essa lei justamente para isso, que o empregador pudesse impor ao seu empregado o teletrabalho, né, as condições de teletrabalho, e ele ficava lá na casa dele, trabalhando, né, em casa, ou, enfim, no local que achasse mais apropriado, mas fora da sede da empresa, evitando, assim, deslocamentos, evitando, assim, contatos, né, entre as pessoas, evitando, assim, que a pessoa tivesse que comer na rua, em restaurantes, muitos restaurantes fechados, né. Então, em 48 horas, se ele em 48 horas avisasse o trabalhador já poderia atuar no teletrabalho. Essa que é basicamente a diferença, né? Ficou a MP, ela confirma, né, que esse regime de teletrabalho ele está afastado do regime de controle de jornada, portanto, como se fosse, equipara-se, por exemplo, a um regime de jornada externa. A segunda situação que foi trazida na MP 927 foi justamente a antecipação das férias individuais, tá? O empregador, justamente por quê? Porque o que acontece? Muitas dessas empresas pequenas, por exemplo, aqui na frente do meu escritório, tem ali uma lanchonete que tem uma coxinha bastante famosa em Curitiba, né? Tá fechada, lamentavelmente está fechada ali. Eu sinto muita falta da Para de fazer vontade nas pessoas. Todo mundo conhece a coxinha ali, da Dois Corações, e eu sinto muita falta da coxinha da Dois Corações, mas a Dois Corações fechou, né? O que foi dado como oportunidade para essa empresa? Antecipar as férias, né? Então, e qual que é a diferença? Primeiro, mesmo que esse empregado ele ainda não tivesse o período aquisitivo completo, aquele período de 12 meses que começa a ser contado no final das últimas férias, ainda assim ele poderia antecipar essas férias para esse período de agora, né? Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é a seguinte, vejam, vocês sabem, né, para quem já teve direito do trabalho, quem de vocês aí já teve direito do trabalho, estudou aí, competentíssima professora Ana Paula Pavelski, vocês sabem que quando você vai sair de férias, a lei trabalhista ela prevê o pagamento de um adicional de 1/3, né, do salário. Você tem que adiantar o salário e você tem que pagar esse adicional de 1/3 para que a pessoa, tendo esse dinheiro, possa usufruir das suas férias. Pois bem, o que a lei, como não houve tempo para que as empresas se preparassem para isso, como é uma legislação de emergência, e quando eu uso o nome legislação de emergência, é algo que a doutrina trabalhista hoje
tá se utilizando desse nome para a compreensão daquilo que a gente vem vivendo hoje. Aliás, na própria decisão do ministro Alexandre, ele utiliza esse conceito, né, de legislação de emergência, emergencial, direito emergencial do trabalho. O que acontece? Veja, o terço, né, ele ficou diferido, ou seja, você pode pagar lá em dezembro só. Né? Tudo bem, você não se preparou para dar férias, você não se preparou economicamente, né, financeiramente, para pagar esse 1/3 para toda essa gente. O que você faz? Tudo bem, não tem problema. O pagamento de 1/3 está diferido e ele pode ser remunerado lá na frente, até dia 20 de dezembro. Né? Férias, antigamente você tinha que avisar as férias e tal, lembrando que as férias sempre foram dadas a critério do empregador, né? É ele que escolhe quando o empregado vai sair de férias. Neste momento, a lei veio e disse o seguinte: olha, não tem problema você avisando o trabalhador por escrito ou por meio eletrônico, ou seja, ele se adapta, né, essa nova realidade que a gente vem vendo. Esse meio eletrônico, a doutrina entende que pode ser tanto por WhatsApp quanto por e-mail, né? Você pode avisar a pessoa com 48 horas e automaticamente essa pessoa está de férias. O pagamento é normal, como se a pessoa trabalhando estivesse, não precisa ser adiantado, né? E o parágrafo 1º diz que elas não poderão ser gozadas em períodos anteriores a 5 dias, né? Elas podem ser concedidas por ato do empregador, né? Ainda que o período não tenha transcorrido, a gente já falou isso, né? E adicionalmente o empregado e o empregador podem negociar antecipação de períodos futuros também, mediante acordo escrito. Mais à frente foi falado, a lei traz a questão da concessão de férias coletivas, num texto que foi bastante criticado, porque ele é muito simples, muito singelo, ele tem 2 artigos bastante pequenos, né? Durante esse período, o empregador, a seu critério, veja, ele repete aquele critério que a CLT já tinha, né? Poderá conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados com antecedência também de 48 horas, não aplicáveis nos limites dos períodos anuais e limite mínimo de dias corridos, né, que tem na consolidação das leis do trabalho. A grande diferença para a legislação que existia para essa legislação de emergencial é que, antigamente, para férias coletivas, você tinha que comunicar previamente o órgão local do Ministério do Trabalho e também os sindicatos representativos da categoria profissional. Né? Tá lá no artigo 139 da CLT. Isso foi dispensado, ou seja, você pode dar férias coletivas para todo o pessoal que trabalha para você, sem que, essa burocracia de ter que comunicar ao Ministério e comunicar também os sindicatos representativos. Houve também uma questão que foi trazida de aproveitamento e antecipação de feriados, né? Ou seja, todo feriado, né, não religioso, vejam, que seja federal, estadual, distrital ou municipal, por exemplo, aniversário da cidade de Curitiba, também poderia ser antecipado, né? E os empregados, por meio poderiam ser notificados também da mesma forma pelo WhatsApp, né? Ali fala por meio eletrônico, mas pode ser dessa forma, com antecedência de no mínimo 48 horas. A professora Ana Paula agora vai falar do banco de horas para vocês, que é uma questão bastante importante e das mais complicadas aí que a gente tem para entender desse período de coronavírus. Então, olha só, na mesma esteira do que o professor André estava falando, eu até quero, na verdade, antes de falar do banco de horas, eu quero só ressaltar que com essa medida provisória 927, a gente teve, na verdade, um primeiro questionamento que veio, né, da sociedade como um todo e de vários clientes. Na verdade, a gente teve o seguinte questionamento:
Posso reduzir salário do meu empregado já com a medida provisória 927, porque uma grande parte das empresas até talvez não quisesse parar num primeiro momento as atividades, né? As empresas são as que colocaram trabalhadores aí em teletrabalho, mas a gente teve clientes que, na verdade, não queriam efetivamente paralisar as atividades num primeiro momento. Então, começou a surgir essa pergunta: posso fazer a redução de salário pela medida provisória, já que ela se refere ao artigo 501 da CLT? Eu posso aplicar o 503 da CLT, que diz que por ajuste individual é possível reduzir salário em 25%? E a nossa resposta, Renan, né, é a seguinte: num primeiro momento, não, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem que fazer, na verdade, a gente precisa lembrar de um apanhado, num primeiro momento, histórico disso, histórico não no sentido que eu vou contar fatos históricos aqui, mas a gente não pode aqui dar resposta só estando baseado nesse momento, né, e simplesmente pensando o artigo 503 da CLT. Por quê? Porque, primeiro, que a medida provisória 927, ela trouxe discussão de que várias situações que demandariam até acordo coletivo, negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva, então, ajuste entre sindicatos ou do empregador com o sindicato dos trabalhadores, a medida provisória 927, ela veio dizendo bem claramente lá nos seus artigos introdutórios que, por causa do estado de calamidade, do estado de força e do reconhecimento da força maior, que os ajustes poderiam ser individuais, né, dos temas da medida provisória, os ajustes poderiam ser individuais, desde que respeitados limites da Constituição, tá? E nesse aspecto, então, da redução de salário, a gente tem o artigo 7º, inciso 6 da nossa Constituição Federal, dizendo mais ou menos assim, que é vedada, né, que é vedada a redução salarial, então é garantida a irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva, tá? E a gente percebe, analisando esse tema com vocês, até você que já teve trabalho aí na faculdade, que eu sei, né? Professora Érica, que gentilmente está assistindo a gente lá, quero mandar um beijo para a professora Érica, enfim, saudades de todo mundo. Então, como eu falava, o que acontece? A gente tem essa medida provisória claramente estabelecendo, tá, a irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. Então, desde a Constituição de 88, na verdade, a maior parte dos doutrinadores trabalhistas e também da jurisprudência da Justiça do Trabalho aí, entendia já que por mero ajuste individual não era possível reduzir salário do trabalhador, tá? Por quê? Porque a Constituição Federal disse que a irredutibilidade é a regra e que eu só poderia fazer isso por negociação coletiva. E veja, antes mesmo da Constituição Federal, nós tivemos uma lei, né, uma lei lá da década de 60, uma lei de 1965, a lei 6923, que diz que seria possível reduzir salário e jornada, então não seria só salário como na CLT, seria salário e jornada, por um período máximo aí de 3 meses, falando de uma questão de conjuntura econômica, falando de reduzir salário de todos os trabalhadores na empresa sem distinção, tá? Com a Constituição de 88, esse discurso de que a CLT, no artigo 503, não valia mais, se tornou muito mais forte, ele se tornou muito mais evidente e muito mais presente na Justiça do Trabalho. Então, o que a gente via de jurisprudência eram jurisprudências aceitando casos de redução de salário por ajuste individual, com redução proporcional da jornada, tá? E de interesse do empregado. Então, eu tenho uma prima mesmo, que trabalha numa multinacional aí, que quando ela teve a filha dela, depois que a filha dela nasceu, e até por razões de saúde da filha, enfim, ela pediu expressamente se ela podia, ao invés de trabalhar 8 horas por dia, trabalhar 6, né? E fez um ajuste individual com o seu empregador, e o empregador resolveu fazer, porque era um pedido dela, enfim, teve toda, né, vamos dizer assim, teve todo um cuidado com relação a isso. Agora,
A reforma trabalhista, daí, parece que ela chancela a ideia da Constituição Federal, e nem podia ser diferente, porque, afinal de contas, a Constituição Federal é fundamento de validade para a lei ordinária, como é o caso da lei que fez a mudança na reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista acrescentou no artigo 611-azão um parágrafo 3º, dizendo que só por negociação coletiva que era possível fazer redução de salário ou de jornada, e tinha que obrigatoriamente ter para o trabalhador garantia de emprego pelo período dessa redução aí previsto no acordo na convenção coletiva. Então, quer dizer, para nós da área trabalhista, pelo menos para nós, né, advogados aí, vamos dizer assim, e mesmo Justiça do Trabalho, estava muito claro de que a aplicação do artigo 503 da CLT de forma isolada é muito arriscada, né? Então, clientes que perguntaram para a gente, olha, podemos, então, usar o artigo 503 da CLT e já reduzir salário em 25%? A gente diz assim, veja, eu, se sou você, não faço, mas a decisão como empresário é tua, então, se você for fazer, minimamente, reduzir jornada com salário, manter o valor do salário hora, né? Se conseguir fazer isso por acordo coletivo é o ideal, é o melhor, enfim, né? Mas daí era uma decisão que, pelo menos, o teu cliente está sabendo do risco que está envolvido naquilo. Ele não está simplesmente iludido por você, dizendo, não, aplique o artigo 503 da CLT que está tudo certo, beleza, né? Então, esse foi um primeiro grande discurso da medida provisória, que a gente dizia assim, toma cuidado, porque ela em nenhum momento previu de forma expressa a possibilidade de redução de salário. O que ela previu, como o André já falou, foi a questão do teletrabalho de uma forma bem mais flexível, a questão das férias individuais e coletivas de uma forma bem flexível, até no pagamento das férias individuais, e a questão dos feriados, que o André também colocou, né, de eu antecipar a folga do feriado. Agora, banco de horas também veio flexibilizado? Também veio flexibilizado. Por quê? Porque o que muitas empresas estão fazendo é esse banco de horas da medida provisória, que é o que a gente chama até de banco de horas negativo, num primeiro momento, não que isso já não existisse, mas por que banco de horas negativo? Porque quando o legislador fala de banco de horas, lá no artigo 59, parágrafos da CLT, ele está fazendo aquela alusão a que eu vou trabalhar fazendo horas extras, e essas horas extras que eu fizer vão ficar como crédito, né, saldo credor num banco, né, que não é dinheiro, são horas, é tempo, mas que tempo vale dinheiro no caso do trabalhador, porque se eu tivesse que receber essas horas no meu Olerite, eu receberia como hora extra e com adicional de pelo menos 50%. Então, esse banco de horas é que eu trabalharia mais, ficaria um crédito lá de tempo, um saldo credor, e que eu poderia mais tarde tirar folga, né? E a gente teve uma flexibilização do banco de horas já com a reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista permitiu um ajuste tácito até de uma compensação como essa, se for dentro do mesmo mês, um ajuste coletivo ou individual, se for por até 6 meses para compensar. Agora, superior a 6 meses, tá? E no máximo de 1 ano, obrigatoriamente tinha que ser por negociação coletiva. O que trouxe, né, o estado de calamidade aqui, então, coronavírus? Que eu posso colocar os meus trabalhadores em banco de horas, porque naquelas atividades que eu não tenho como continuar trabalhando, por exemplo, aqui em Curitiba, shopping teve que fechar a partir do dia 20 de março. Então, não era recomendação de fechar, né? Fechar. O que eu faço com os trabalhadores? Porque eles não podem mais estar trabalhando, pelo menos dentro do ambiente de trabalho, não. Então, aqueles lojistas que não tinham estrutura num primeiro momento para fazer comércio online, né? WhatsApp, site, plataformas, o que fizeram? Colocaram a galera de férias, colocaram os trabalhadores aí em banco de horas, e esse banco de horas daí, esse banco de horas, então, ele pode ser compensado, essas horas negativas, então eu estou fazendo um saldo negativo para depois, quando voltar ao normal, as horas extras que eu for fazendo, eu não vou receber, eu vou tirando desse saldo negativo que está no meu banco de horas, tá? Então, tem 18 meses, veja, 1 ano e meio, né? 18 meses do encerramento do estado de calamidade, não é nem 18 meses de quando a folga agora aconteceu, não? Então, a gente não tem nem perspectiva de quando o estado de calamidade acaba, então eu vou ter 18 meses para fazer
o saldo positivo, né, o saldo devedor do banco de horas se tornar zerado ou se tornar, de repente, um saldo credor, tá? Só que aí, empregado e empregador tem que fazer um ajuste escrito, né, para traçar parâmetros. Por exemplo, se eu faço 1 hora extra para receber, eu recebo 1h30 no meu Olerite. Mas eu posso ajustar, por exemplo, que para o banco de horas, cada hora extra seja 1 do banco de horas, ou cada 1 hora extra depois que eu fizer mais seja 2 do banco. Posso. Aí ajusta entre empregado e empregador, que isso tem que ser resolvido lá. Se a gente for olhar lá o artigo 14 da medida provisória, eles vão dizer, então, que por acordo coletivo ou acordo individual, pode ser individual formal, a gente tem o estabelecimento dessas regras, tá? Mas isso que é o grande X da questão aqui, essa possibilidade de fazer essa compensação em 18 meses do estado de calamidade, né? Então, tem algumas empresas que optaram por isso, deram férias, estão emendando o banco de horas, tá? E agora, passado aí, né, mais de tá dando quase um mês e meio aí, já quase, né? Um mês já deu, mas eu digo, daqui a pouco a gente tem 1 mês e meio disso, muitas empresas já tomaram outras providências e outras empresas começam agora já a me questionar o que eu faço daqui para frente, né? A gente tem sido questionado nisso. Então, a gente já teve algumas medidas de flexibilização aí na MP 927, uma outra bem importante também na MP 927, antes da gente passar para a discussão da 936, é a questão do empregador poder pagar o FGTS dos meses de março, abril e maio de 2020, só a partir de julho, né? Então, as competências março, abril e maio, o empregador pode pagar depois e parcelado ainda em 6 vezes, né? E o interessante também é o seguinte, que a medida provisória 927, ela tem um dos seus artigos finais lá, que vai dizer que medidas que, por acaso, o empregador tenha tomado, exatamente no sentido dessa que nós estamos falando, nos 30 dias que antecedem a edição da medida provisória, elas estão convalidadas. Então, eu, por exemplo, né, a gente no escritório teve cliente que no dia 18 de março já tinha implementado o teletrabalho, tá? Por causa de situações envolvendo mesmo a contaminação. E eu tinha comentado, olha, a gente tem aí uma questão de 15 dias para mudar de trabalho presencial para teletrabalho, uma necessidade de ajuste em contrato, né, anterior, depois 15 dias é para retornar depois, enfim, toda uma situação, né, e uma necessidade de um empregado concordar. Aí eles falaram, não, doutora, não tem aqui, tá todo mundo querendo, e quem não quer vai querer, pô, acabou, a gente vai botar todo mundo de teletrabalho. Daí, pelo menos, agora a gente ficou tranquilo, né? Porque vindo a edição dessa medida provisória que o empregador fez nos 30 dias que antecedem a vigência da medida, está convalidado, então, feito nos termos da medida, né? Aqui é uma tensão do legislador mesmo por causa das situações de urgência que foram demandadas, né? Depois dessa medida provisória, ela ainda tem outros pontos, mas eu acho que os mais importantes são esses. E depois dessa medida provisória, a mais expressiva em matéria trabalhista foi a 936. Por que a 936? Porque a 936, ela corrigiu uma aberração que a medida provisória 927 tinha trazido, e que até quando eu brinquei no começo da fala de que foi revogado pelo Twitter, né, a gente justamente foi o que foi revogado foi a aberração que a MP 927 tinha trazido no seu artigo 18, que era a possibilidade de um empregador suspender o contrato de trabalho da pessoa por 4 meses, e essa pessoa ficar fazendo curso à distância nesses 4 meses e sem salário. Quer dizer, se a pessoa não tem salário para receber, ela vai pagar aluguel, vai comer, vai como? Né? Então, isso foi tão criticado que, acho que, vamos lá, em 12 horas estava noticiado no Twitter que essa parte da medida provisória ia ser revogada. E como no dia seguinte, na MP 928, veio revogado mesmo esse artigo 18, então, da MP 927. E daí, no 1º de abril, verdade, não é mentira, no 1º de abril veio a medida provisória 936, que estabeleceu, né, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, né, e que é a partir dessa medida provisória que a gente tem a possibilidade agora de um empregador reduzir salário e jornada, então não é só redução de salário, é redução de salário com jornada ou suspensão do contrato de trabalho, né? Eu quero
primeiro colocar alguns aspectos iniciais, depois eu passo um pouquinho a palavra para o professor André de novo, né? Quero até saber, Renan, quanto tempo a gente tem, porque eu estou vendo aqui que já fechou 1 hora desde que a gente iniciou, eu não sei se, né, para a gente, só me pontue daí, tá? Mas tá tranquilo ainda, professora, pode seguir aí, porque o pessoal tá bem interessado aí, então pode finalizar aí o raciocínio. Beleza. Só deixa eu colocar uma situação aqui, o YouTube voltou, viu? Então a gente a gente conseguiu voltar. Aí, para o pessoal que está assistindo no YouTube, vai ficar gravado de qualquer forma, então se alguém quiser voltar e pegar depois essa partezinha que perdeu, vai ficar gravado no YouTube mesmo, a live inteira. Então não se preocupem, ninguém vai ser prejudicado aí. Exatamente. Então, o que acontece, como eu falava da medida provisória da 936, né, é que a gente tem uma preocupação do governo agora, né, realmente em manter empregos, porque a gente começou a ver o mercado de trabalho trazendo uma série de extinções de contrato. O professor André já vai falar com vocês a respeito até de números disso, tá? A medida provisória reduziu isso, mas não impediu, né? Só que a gente teve uma reviravolta aí que o professor André vai contar para vocês já na sequência também. Isso aí, o anúncio aí do apocalipse, que graças a Deus, em plenário, foi num primeiro momento resolvido lá, porque senão ia ser o apocalipse mesmo dos contratos de trabalho, né? A gente participa de um grupo, pessoal, de São Paulo, né? Um grupo de WhatsApp que tem gente do Brasil inteiro, mas tem muitos juristas de São Paulo, e vários deles são advogados, já estavam assim... Não, agora eu vou dizer para mandar embora mesmo. Ai, todo o trabalho que eu tive, pelo amor de Deus, agora eu vou pedir para mandar embora. E, de fato, teve um dia aqui em casa que eu chorei com uma decisão liminar da STF, literalmente chorei choradinho aqui em casa, tá? E dessa vez nem é porque eu sou chorona, porque realmente o troço foi... foi uma segunda-feira que o troço foi épico, efetivamente falando, né? Tava todo mundo empolgado em salvar um monte de emprego e tudo... E, de repente, vem um balde de água gelada, assim, que nem a Madonna resistiria lá nas entradas de seus shows, enfim, tá? Então, o que aconteceu é que a medida provisória 936, ela instituiu o benefício emergencial, né? Então, o empregador pode reduzir salário com redução proporcional da jornada ou suspender contrato, nós já vamos conversar, só que uma boa parte disso, ou às vezes no todo, quem vai custear é a União. É o tal do benefício emergencial, então, que a medida provisória instituiu, tá? O nome dele completo é Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, o tal do BEMPER, que a galera tá falando aí. Eu prefiro chamar só de benefício emergencial. Então, agora, por que você, Pavelski, vai dizer que você entende que é constitucional reduzir salário do trabalhador? Porque agora é o seguinte, a gente tem uma situação de redução de salário com redução de jornada, parâmetros legalmente previstos e bem delineados, tá? Algumas situações podem ser por ajuste individual, outras têm que ser por negociação coletiva, obrigatoriamente falando, e o trabalhador tem uma compensação que ele recebe do governo. Então, é completamente diferente da realidade do artigo 503 da CLT. É outra situação agora, né? Então, o que a gente percebe, inclusive, é que a medida provisória lá, quando ela começa a sua introdução, ela vem falando que o grande objetivo do legislador foi preservar renda e preservar postos de trabalho e atividade empresarial, né? Então, a gente precisa lembrar que, na verdade, pessoal, isso está até... Vamos dizer assim, a gente tem pilares constitucionais que falam da dignidade da pessoa humana, do valor do trabalho e da livre iniciativa. Então, nesse ponto, a medida provisória, ela está, de certa forma, alinhada com esses pilares constitucionais que a gente tem, né? E quando a gente começa a adentrar o bojo da medida provisória, a gente percebe o seguinte, que para poder fazer essa negociação, a gente tem faixas salariais, tá? Então, eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, primeiro ponto que a gente não pode confundir. O benefício emergencial, ele tem como base de cálculo o salário, o seguro-desemprego, o valor do seguro-desemprego. Então, aqueles mesmos critérios que você usaria hoje para calcular qual direito de seguro-desemprego você tem, você usa para calcular o benefício emergencial.
Lembrando que o valor máximo do benefício emergencial, né, é o valor máximo também do seguro-desemprego, que é R$ 1.813. E para calcular o valor do benefício emergencial, né, se eu estou usando como parâmetro seguro-desemprego, o seguro-desemprego pega sempre os 3 últimos meses de remuneração do trabalhador, né, para fazer as somas e chegar nessa escala de se vai ser 1.813 ou se vai ser menos que isso, tá? Agora, quando eu vou implementar a medida no contrato de trabalho, como que tem que ser feito isso? Então, a gente tem que saber o seguinte, para trabalhadores com salário de até R$ 3.135, tá? Tudo é possível mediante ajuste individual, acordo entre empregado e empregador. Assim como também tudo da medida provisória é possível por mero ajuste individual, empregado e empregador, quando eu estou falando do trabalhador hipersuficiente, que é aquela figura trazida pela reforma trabalhista, que é aquela pessoa que ganha 2 ou mais tetos da Previdência, que hoje arredondando dá R$ 12.212, e tem diploma de nível superior. Então, para esses trabalhadores até 3.135 e 12.202 com nível superior para frente, né, 12.202 para frente com nível superior, tudo da MP é possível por ajuste individual, tá? A faixa do meio, né, que é para quem ganha mais do que 3.135 e até menos de 12.202, né, ou ganha 12.202, mas não tem curso superior, vai precisar de negociação coletiva. A única coisa que não precisa de negociação coletiva é redução de salário com redução de jornada em até 25%, tá? Então, primeira premissa é essa. Quanto que pode ser reduzido do salário? Então, nesses parâmetros de ajuste individual ou coletivo, tá? 25%, 50% ou 70%. Esses são os parâmetros. Só que é super importante a gente lembrar, tá? Né, Renan e professor André, a gente já conversou bastante sobre isso, que essa redução, eu tenho que garantir para o trabalhador o valor hora do salário dele. Então, se eu reduzir 25%, mas isso ficar menor do que o cálculo do valor hora do salário dele sem a redução, tá? Eu não posso aplicar os 25%, isso que a gente tem que tomar cuidado, porque eu tenho que garantir o mínimo hora, né? Então, até paga os 25% do bem, do benefício, mas ele tem que ter o valor hora garantido, o empregador vai ter que fazer o complemento do restante, é isso que tem que ser observado, tá? Para suspensão do contrato, para redução, pode ser por até 90 dias, que não precisam ser contínuos. Para suspensão de contrato, 60 dias, tá? E na suspensão de contrato, o trabalhador vai receber 100% do governo, 100% de benefício emergencial, a não ser para aquelas empresas que tiveram uma receita anual bruta em 2019 superior a R$ 4.800.000, porque daí essas empresas têm que pagar obrigatoriamente uma ajuda compensatória para o trabalhador. Então, além dele receber o benefício emergencial lá, tem que pagar uma ajuda compensatória, tá? Ana, posso acumular o benefício, né, as duas situações? Olha, pessoal, a gente tem cliente que está fazendo suspensão por 60 dias e depois mais 30 dias de redução. Medida provisória diz que isso é possível. Essas questões dessa medida provisória vão se aplicar para trabalhadores urbanos, rurais e para os domésticos também. Embora a lei não fale especificamente dos domésticos, lá nos seus artigos finais, como ela fala do urbano e do rural, tem um determinado momento que ela vai falar de recolhimento da FGTS, que ela cita a lei do doméstico. Então, está todo mundo entendendo, e o próprio programa do governo permite que você cadastre nessa situação trabalhadores domésticos, tá? É importante lembrar também que essa medida provisória, ela não vai se aplicar para quem está recebendo outro benefício previdenciário daí. Então, por exemplo, para aposentado, para quem recebe auxílio-doença acidentário, essa medida provisória daí não tem como aplicar num primeiro momento, porque essas pessoas não têm direito a receber o benefício emergencial. Só tem direito de cumular com o benefício emergencial quem está recebendo auxílio-acidente ou pensão por morte. Daí eu também tenho a possibilidade de receber aí o benefício emergencial. Agora, posso traçar outras situações por negociação coletiva? A medida provisória diz que pode, que eu tenho liberdade daí por negociação coletiva para tratar de alguns outros parâmetros aí de redução, por exemplo, tá? Agora, eu vou dar a largada e o professor André continua. O que aconteceu?
Mesmo no caso dos ajustes individuais, a medida provisória veio dizendo que o empregador precisa comunicar o sindicato da categoria profissional, tá? E aí aqui que a gente teve um entreveiro, que foi lá o motivo do meu choro, como eu falei para vocês. Então, quem vai explicar essas cenas desse capítulo aí, desse drama para vocês aí, é o professor André. O que aconteceu com essa história da necessidade de comunicar para o sindicato dos trabalhadores, professor André? Qual foi o filme de terror aqui? Professor, só antes de passar a palavra, só notificar aqui que a gente está tentando finalizar em torno de umas 6h15, aí temos 2 perguntas ainda para fazer, tá? Então, beleza. Sim, tá, as questões mais importantes da medida 936 foram trazidas pela professora Ana Paula Pavels, que eu não tenho nada a acrescentar, mas é importante que a gente diga o seguinte: quando a gente fala de legislação trabalhista, de quem que a gente está falando? Será que a gente está falando do tio Patinhas, do grande capitalista, daquele que mergulha na banheira de moedas, né? Não. Só um detalhe, André, que talvez tenha gente aqui que nunca assistiu o desenho do tio Patinhas e nem leu o quadrinho. Então vocês entram no YouTube, galera, e procurem Tio Patinhas, bem mais legal, com certeza, do que os desenhos que vocês assistiram. Muito mais legal. Tio Patinhas era o tio milionário do Guinho, do Zezinho, do Luizinho, antigamente, nos desenhos da Disney. E ele mergulhava na caixa forte dele, mergulhava numa piscina de dinheiro. Fala, pô, será que é aquele cidadão de cartola? Isso eu chamo sempre atenção toda vez que a gente vai falar, não só sobre essas medidas provisórias, mas também sobre a questão da reforma trabalhista. Veja, qual que é a realidade de mercado que a gente tem hoje? 99%, na verdade até um pouco mais, mas arredondando, 99% das empresas que existem hoje no Brasil, Renan, são empresas de micro e pequeno porte, tá? Micro e pequeno porte, 99% dessas empresas. Dessas 99% das empresas, elas respondem por quase 60% dos empregos, ou seja, a maioria dos empregos está nas empresas pequenas e nas microempresas, né? Além disso, segundo números do Sebrae, né, são todos os números do Sebrae, um pouco mais da metade, ou quase a metade, enfim, desses empreendedores, eles são empreendedores que a gente chama empreendedores, não são empreendedores eles não são empreendedores por oportunidade, né? Eles são empreendedores por necessidade. O que quer dizer isso? São pessoas que às vezes receberam dinheiro de uma rescisão contratual, sacaram o seu fundo de garantia, são pessoas que têm imensas dificuldades para se reinserir no mercado de trabalho e acabam tendo que empreender por necessidade, não por oportunidade. Via de regra, essas pessoas são extremamente mal capacitadas, né? Elas não têm uma formação de administração, né? Tanto que existe hoje 1/4 das empresas não passa de 2 anos. Então esse é o cenário que a gente tem que observar. O que acontece? O partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal com pedido de liminar, né, para suspender, ou para que se observasse no caso de redução salarial, né, com redução também da jornada, para que se observasse a previsto no artigo 7º, inciso 6º da Constituição, ou seja, que esse aviso, que ali onde a medida provisória fala que você tem que avisar o sindicato, na verdade não era só um aviso, você tem que levar o sindicato para que o sindicato faça todos os procedimentos sindicais de classe e somente a partir do momento da aceitação do sindicato que haveria validade, ou seja, como se fosse uma convenção coletiva, né? Somente através da convenção entre a empresa e o ente sindical é que nós teríamos a validade disso. Isso seria uma catástrofe. Por que a professora Ana Paula Pavels, que ficou tão chateada, ela chegou até a chorar? Por quê? Porque isso traria uma catástrofe, um hecatombe de tamanho gigantescos.
Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos, segundo os últimos números aí, 23 milhões de contratos já, porque isso você precisa avisar o governo, né? Existe, quando você entra lá no site do Ministério do Trabalho, já existe o link pelo qual você já pode fazer esse aviso, né, ao governo, justamente para o governo se programar para pagar o tal do bem lá. Hoje o próprio governo chama isso, em vez de BEPER, que é o nome que a doutrina trouxe, ele chama de bem, que é o benefício emergencial. Então hoje nós temos, vejam, 23 milhões de contratos individuais que foram salvos, né, em tese, já por essa legislação. São mais de 107 acordos coletivos, né, nesse sentido. E aí o que acontece? Veio o ministro Ricardo Lewandowski, que era o relator, o responsável pela liminar, e disse o seguinte: olha, não pode mais acordo individual, tem que ser mediante negociação coletiva. Qual que é o problema disso? O artigo 617, só me corrija, professora Ana Paula, é o 617, né, da CLT que fala. O artigo 617, ele estabelece alguns prazos para que isso aconteça, né? Só que esses prazos são super dilatados, né? E se você, por exemplo, os sindicatos eles estão, na sua grande maioria, fechados. E mais, para essas empresas pequenas que eu falei isso, são absolutamente invisíveis para esses sindicatos. Então, o que acontece? Se nós observássemos os prazos todos que estão lá no artigo 617 da CLT, é capaz que essa legislação emergencial ela conseguisse ser cumprida só depois, quando já tivesse inventado a vacina para o coronavírus, né? Por quê? Porque se o sindicato não responde, você precisa levar isso para uma federação, aí você tem que aguardar os prazos, né, de resposta. Se a federação não respondesse, você teria que levar para a confederação, também aguardar os prazos de resposta, né? Veio o ministro Lewandowski e falou: não, isso que vocês fizeram, que é a validade do acordo individual, que é justamente para facilitar, para dar rapidez a essas soluções, para que elas passem a valer desde já, ou seja, salvem as empresas, né? Essas empresas não estão faturando, o mercado está absolutamente parado, né? E essas precisavam ser salvas, e com essas empresas sendo salvas, a gente está falando do salvamento de muitos empregos, né? De famílias, né, que precisam ter esses valores para se manter. E, lógico, toda a doutrina do pessoal que trabalha com o direito do trabalho imediatamente identificou que, com o entendimento do ministro Ricardo Lewandowski, ficaria absolutamente impraticável. Tudo aquilo que a lei trouxe de benefício, né, tudo aquilo que a lei trouxe de benefício para fazer com que esses milhões, a gente está falando de milhões de empregos fossem salvos, praticamente viraria letra morta. E aí o que acontece? A sociedade civil organizada, e principalmente as pessoas ligadas ao direito do trabalho, se mobilizaram, né? Por quê? Porque muitas empresas e muitos advogados trabalhistas, diante da urgência que nós tínhamos, ao invés de tentar sugerir essas soluções da redução de jornada de trabalho com a redução também do salário e da suspensão do contrato de trabalho, viram que era muito mais fácil, diante da urgência que a gente tinha, simplesmente mandar esse pessoal embora. Porque a gente precisava de urgência nisso, né? Ou seja, e a gente conversando com os advogados, príncipes esses advogados de grandes bancas de São Paulo, já naquela semana falaram: olha, eu fui conversar com o meu cliente, e o meu cliente falou: eu não vou aguardar a decisão, porque a decisão tinha ficado para 18 dias para frente, a decisão de plenário, se confirmava ou não a liminar, tinha ficado para 18 dias para frente. Eu vou fazer o seguinte: eu preciso de urgência, eu preciso manter a minha empresa funcionando, eu vou mandar todo mundo embora. E aí, só que para vocês entendam, esse foi o grande problema que foi trazido por essa decisão do ministro Lewandowski. O presidente
Toffoli, presidente do STF, o que ele fez? Ele adiantou a decisão, né? Ele adiantou a sessão. Ele adiantou em mais de uma semana essa decisão, ou seja, ficou para 6 dias ali para frente, né? Da decisão. Depois até veio um embargo de declaração aí que parece que meio que ficaram acertadas algumas premissas aí entre o advogado-geral da União e o próprio ministro Lewandowski, mas mesmo assim isso trazia uma série de malefícios, tá? Aí houve o entendimento plenário, né? E por uma votação de 7-3, prevaleceu a tese da realidade jurídica, né? A tese do princípio da realidade jurídica, princípio da realidade, que foi uma tese adotada praticamente por esses 7 ministros, né? No sentido de que a realidade se prevalece, que a gente está vivendo um momento de emergência, e isso deve ser considerado, né? Então acabou prevalecendo isso, e a liminar do ministro Lewandowski, ela não foi confirmada pelo plenário do STF, foi uma votação, inclusive, igual essa que a gente está fazendo aqui, né? Cada um na sua casa, cada um. O único ministro que estava lá presencialmente era o ministro Gilmar Mendes, né? Mas todos os outros na sua casa. Inclusive, no primeiro dia, quando o ministro Lewandowski leu o seu voto, caiu a internet do STF. A gente até brincava que, porra, o STF não pagou. Foi tão bombástico o voto dele que caiu. Caiu a internet e nem vou entrar no mérito da decisão de ED, de embargo de declaração, porque, na verdade, ele alterou várias coisas da liminar e no final ele jogou improcedente o embargo de declaração mesmo assim. Mas caiu a internet, né? Ninguém sabe exatamente como é que essa internet caiu, mas voltou no outro dia e os ministros já tinham lá todos os seus votos, né? E foi 7-3, e aí foi mantida a MP 936 para que tanto a redução de salário, com a redução de jornada, quanto a suspensão do contrato de trabalho pudessem ser nessas duas faixas, a faixa abaixo de 3.135 e na faixa acima de 12.202, que esses contratos do trabalho pudessem serem suspensos ou reduzidos através de negociação individual. Só lembrando, última situação que eu quero colocar aqui é o seguinte: para a pessoa que ganha salário mínimo, tá? O prejuízo ia ser praticamente nulo, ia ser zero. Na verdade, 5% por conta dos reflexos, né? Mas só para vocês entenderem, né? Para quem ganha o salário mínimo, que é uma quantidade razoável de pessoas, o prejuízo ia ser muito pequeno, né? E aí foi isso que aconteceu e é isso que a gente quer trazer para vocês. Existem outras situações, são situações menores, mas me parece aqui, né, professora, que o que há de mais relevante a gente acabou trazendo para vocês, tá? Isso mesmo, né? E o motivo da minha choradeira foi essa naquele dia mesmo, porque apesar de vocês acharem que como advogado trabalhista e muitas vezes advogado de empresa, a gente pintura a alma na cadeira assim e vai dormir tranquilo, não tem como dormir tranquilo, né? Sabendo que você de repente vai ter que dizer para o teu cliente, não tem o que fazer, manda essa galera embora, e você está falando de pais de família, de mães de família, né? Você está falando aí de pessoas que de repente estão no emprego faz anos já e que às vezes já estão numa idade que se recolocar no mercado de trabalho já é difícil, ainda mais depois de uma situação de crise. Então esse foi o motivo do meu choro nesse dia, né? Renan, se você me permitir, tem uma pergunta que fizeram aqui no chat do Teams que eu já vou responder, tá? Quanto a estagiário, eu não sei aqui, né, o RA final 165 aqui que está me perguntando, tá? Quanto a estagiário, a única previsão expressa que veio para estagiário é a possibilidade de colocar o estagiário em teletrabalho. Agora, todas as outras situações, elas não se aplicam para o estagiário, porque a gente tem que lembrar que o estagiário não é empregado, né? Ele é um contrato especial lá, uma relação de trabalho, que daí não se enquadra nessas figuras de férias,
de banco de horas, como a gente falou, no primeiro momento. A gente sabe que, na prática, alguns contratantes fazem uns mistos disso, mas com risco muito grande depois de se poder discutir vínculo de emprego, porque eu estou descumprindo normas da lei de estágio, tá? E a outra pergunta, tinham feito lá no YouTube, mais no começo, na minha primeira fala, é que, veja, para eu conseguir afastamento previdenciário, eu vou precisar de atestado. Não adianta só de notificação do Ministério da Saúde, tá? A portaria do INSS que trata dessa questão do afastamento, ela é bem clara, que você precisa de atestado, inclusive com CID até. O INSS exige o CID aí nesse atestado, inclusive, tá? Renan, outra coisa que eu queria passar e veja, pode ser que seja uma grande obviedade isso que eu quero passar para vocês, tá? Mas agora, essa semana, na quinta-feira, eu vou também, exatamente o que eu estou fazendo para vocês, que a gente está fazendo para vocês aqui, eu vou fazer para um grupo aí de startups, né? São mais de 100 startups de uma aceleradora. Enfim, eu vou trazer isso para vocês porque é a pergunta mais recorrente que eu recebo. Repito, pode parecer a coisa mais óbvia do mundo para gente que tem conhecimento jurídico, mas você veja como isso está, como as pessoas estão, o tipo de dúvida que as pessoas estão tendo, né? Sabe qual foi o grande ganho que nós tivemos com essas MPs? Foi o fato dos contratos de trabalho formalizados terem ganho importância. Porque, veja como isso é incrível, a grande maioria das pessoas que têm me questionado situações, vem, olha, o meu empregado, ele está em PJ, ele foi contratado por pessoa jurídica. Ou seja, ele montou uma pessoa jurídica para prestar serviço para a empresa, né? Eu queria saber como é que eu reduzo, como é que eu faço a redução. Gente, por questões óbvias, evidente, tudo que a gente está conversando aqui, evidentemente, só para contratos de trabalhos formalizados. A contratação por pessoa jurídica é uma fraude, evidentemente, se constatado, né, os 4 requisitos do artigo 3º, né, se for um contrato subordinado, né, ou seja, a meu ver, o grande ganho de todas dessas MPs foi a conscientização de muitas pessoas de como é importante você ter, inclusive pessoas que eu digo que preferem ser contratadas mediante contrato de pessoa jurídica, a conscientização de quanto é importante você ter um contrato de trabalho formalizado, tá? Um contrato de trabalho regido pela CLT, de como isso te garante uma proteção, tá? Seja uma proteção previdenciária e agora também uma proteção de salário, uma proteção financeira, né? E uma proteção, enfim, para sua família, né? Ou seja, para ver o grande ganho que seja trazido por essas MPs foi demonstrar como é importante a gente ter um contrato de trabalho formalizado, mesmo para as pessoas que, por uma questão fiscal, né, de pagar menos imposto, às vezes preferem ser contratados mediante PJ, se não aquelas as quais, né, com crase, seja imposto, né, esse tipo de contrato, tá? Então, e o que a gente vê é o seguinte, a quantidade de pessoas que não tem completa noção de nada e, quer dizer, e vem perguntando, olha, metade do meu pessoal é contratado dessa forma, né? Então, isso é bastante importante, tá? Com certeza. Tem uma ponderação, professor? Não, isso que o André disse da valorização do trabalhador com carteira assinada é muito importante mesmo, até pela realidade também do pessoal dos aplicativos que a gente vê aí das plataformas, né? Nada disso é aplicável para nenhum desses trabalhadores aí, porque não são trabalhadores com carteira assinada, né? A questão do estagiário, como eu falei, a única situação que a MP previu foi a possibilidade do teletrabalho, mais nada também, porque estagiário, né, não entra efetivamente nessas realidades de benefício emergencial, nada disso, que não tem carteira assinada. Então, a gente passou por esse paradigma que a gente tem, desde a reforma trabalhista, muita gente dizendo, não, pode terceirizar, no sentido de contratar por PJ e tal,
E agora a gente viu a onda contrária, né? Porque com esse cara que trabalha para mim por pessoa jurídica, que eu estou praticando uma fraude, eu estou fazendo agora um ajuste com ele, quem sabe, de redução, mas no fio do bigode. Nada me garante que daqui a um tempo ele não vai demandar não só vínculo de emprego na Justiça do Trabalho, mas como todas as verbas que eu combinei agora com ele reduzir, ele vai me demandar de uma forma diferente, né? E o que eu vou poder fazer? Nada. Vou, quem sabe, analisar e fazer um acordo com esse cara, porque ele está no direito dele, infelizmente. Então, é uma questão de assumir risco, né? Mas isso foi muito interessante. Do quanto a gente viu agora a necessidade da valorização do trabalhador com carteira assinada, até para uma maior segurança jurídica aí de quem é o contratante. Com certeza. Eu acho que, pelo menos de todo esse, quando passar todo esse alvoroço, essa pandemia, alguma coisa boa a gente vai conseguir tirar, né? E o direito do trabalho, assim como muitas outras áreas, estão sendo, né? E vão ser diretamente impactados aí, vai ter uma mudança muito, muito grande mesmo. Mas, antes de finalizar, só queria dar, então, alguns recadinhos. Primeiro, pedir desculpa para a galera aí que estava assistindo, porque caiu a live. Se até a internet do Supremo não aguenta, imagina a nossa, então, né? A gente pode. É verdade, isso aí. Viu, Renan? Só uma coisa que eu não queria deixar passar é o seguinte: eu queria ressaltar o que a professora Pavelski falou. Tá? Durante muito tempo, o direito do trabalho foi visto como um direito de menor importância. Tá? Um direito menor, quer dizer, o advogado trabalhista era visto como advogado de manga curta e gravata, né? Ou seja, e hoje ficou provado, na verdade, que o direito do trabalho ele tem uma função central na sociedade em que a gente vive, de pacificador social, né? Ou seja, de pacificador entre capital e trabalho. Então, hoje que a gente vê, muito se fala, por exemplo, a minha tese de doutorado e a matéria que eu tenho como estudo é direito e tecnologia, né? Então a gente fala, vai ter muita substituição do ser humano por máquinas. E o que a gente viu justamente nessa pandemia é que sem o ser humano, tá? Não há máquina que faça o serviço. Então, é muito importante as pessoas que eventualmente forem se dedicar ao direito do trabalho, evidente que com a reforma trabalhista houve uma migração muito grande do direito do trabalho, do contencioso, né, para o consultivo, né, os advogados de empresa ganharam bastante foco, né, com isso. Então, o direito do trabalho, ele é, sim, se não um dos mais importantes, com certeza um dos mais importantes, pela função social que ele tem dentro da sociedade, tá bom? E é isso aí. Perfeito. Mas, enfim, então queria agradecer os professores, a professora Ana e o professor André, muito obrigado mesmo pela presença de vocês, foi muito esclarecedor aí as ponderações, aí, ó. Agora a gente volta para a vida normal aqui já. Exatamente. Muito importante a responsabilidade de todos. Então, muito obrigado pela disponibilidade. Isso, agora já é jogo da imitação. Agora aí, ó. Feito, então, eu queria agradecer também a todo mundo que assistiu a gente até aqui. E até uma próxima aí, fiquem ligados. Obrigado. E até Tchau, mais. Gente. Tchau, obrigado. Até. Se cuidem. Fiquem em casa, não vão no gramado lá do Museu do Olho lá. Tá? Sejam inteligentes, fiquem em casa, por favor. É verdade. Sábado eu tava voltando do supermercado, tinha um boteco cheio aqui perto. Né? Não vou ficar indo em boteco aí, tá? Respeitem quem tá no hospital. Hoje morreu uma enfermeira do Marcelino Champagnat lá. Então respeitem quem cuida dessa gente, quem tá no hospital. Não vou ficar indo em boteco aí, tá bom? Valeu. Tchau. Valeu.